Ok, pessoal, de volta a mais uma aula de matemática básica. Conforme prometido, na aula passada nós trabalhamos os conjuntos numéricos. Verificamos os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos. E hoje a gente vai ver alguns subconjuntos e vamos verificar também alguns números que são bem bacanas que vocês podem encontrar aí em uma das alternativas daquele exame que você irá fazer, seja vestibular, seja Enem, seja concurso público. E muita atenção, iremos fechar essa parte de números e aí a partir da próxima aula já vou trazer questões para a gente resolver. Aí é que vai iniciar a nossa maratona de resolução de questões de vestibular, de concurso. Então eu tenho certeza que daqui para frente você encurtará a tão sonhada aprovação. Beleza? Vamos para o vídeo. Então, pessoal, olha só. Aqui a gente vai trabalhar os outros números. Então, toda vez que você verificar esse asterístico significa sem o zero. É aquele conjunto sem o zero. Então, o N representa os naturais. Se eu escrevo N asterístico, eu estou utilizando o N sem o zero. Então, é um subconjunto de N. Se for Z asterístico, é o inteiro sem o zero. Se for R asterístico, são os reais sem o zero. E assim por diante. Beleza? Nesse contexto, se eu quero representar o N asterístico, então vai ser o número 1, o número 2, o número 3 e assim por diante, ou seja, eu eliminei o zero. Bacana. Agora, Z+, o que seria esse Z+, né? São os valores não negativos. E aí nós temos aqui, ó, o 0, temos o 1, temos o 2, temos o 3 e assim por diante. Quem seria o Z-? Ó? Os Z- são aqueles não positivos. Ou então, o 0, que é nulo. 0, 1, 2. Opa! Perdão aqui. Nada disso, professor. São os não positivos. Então, aqui, ó, nós temos uma reticências aqui, ó. E aí, ó, menos 3, menos 2, menos 1. E vamos fechar aqui no zero, beleza? Agora, o que são os números pares? Os números pares são todo número que você pode representar, ó, P de par, pode representar por 2x, 2 vezes x. Sendo que esse x, ó, muito cuidado com isso, esse x aqui, ó, ele pertença ao conjunto dos números inteiros. Então, qualquer número inteiro que você multiplicar por 2, ele vai ser um número par. Um conceito bacana de número par é todo número que você divida por 2 e tenha resto zero. Então, esse é um bom conceito do número par. E a sua fórmula algébrica de representá-lo é 2x. Beleza? Já os ímpares, os números ímpares, eu já represento na forma algébrica 2x mais 1. Sendo que x, muito cuidado, ó, x também pertence ao conjunto dos números inteiros. Só que tem um cuidado. O número para ser ímpar, quando você divide ele por 2, ele vai te dar resto 1. Beleza? O número par, ao ser dividido por 2, o resto é 0. E o número ímpar, ao ser dividido por 2, tem resto 1. Por exemplo, o próprio 2. 2 dividido por 2 vai dar 1 e o resto é 0. 3 dividido por 2 vai dar 1 e sobra resto 1. 5 dividido por 2 vai dar 2 no quociente, vai sobrar resto 1. Bacana? Beleza, então. Nesse contexto, se eu for representar aqui o conjunto dos números pares, nós temos a sua fórmula algébrica aí, 2x para qualquer x pertencente a z. Vamos supor, vamos pegar aqui, por exemplo,
menos 2, menos 4, aí o próprio 2, e assim por diante. Muita gente acha que o número par é só positivo, mas está equivocado, beleza? Já os ímpares, você tem aqui 1, 3, 5, reticência. Também não são só os positivos. Qualquer número que dividido por 2 tenha resto 1, esse número é ímpar. Muito bacana. Beleza? Agora, Léo, o que são números primos? Olha só, o número para ser primo, ele tem que ter dois divisores diferentes. Dois divisores diferentes. Beleza? Se ele tem dois denominadores diferentes, aquele número é primo. Então, não basta, deixa eu melhorar, não basta ter dois, tem que ter somente dois, que vai ser o 1 e vai ser o próprio número. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o número 2 é o único número par que é primo, beleza? E aí temos o 3, temos o 5, temos o 7, temos o 11 e assim por diante. Então perceba que todos esses algarismos aqui, ele só pode dividir por 1 e por 2. Ó. Por 1 e por 3, por 1 e por 5, por 1 e por 7, por 1 e por 11. Por isso que eles são números primos. Muito bacana. Agora, quais são os números compostos? O número composto é o número que é formado pelo produto de dois números primos. Olha só, não é que esse número é primo. O número primo, a gente já verificou. O número composto, ele é formado pelo produto de dois números primos. Por exemplo, por que o número 6 ele é composto? Porque o número 6 ele é proveniente do produto de dois números primos. Ó. 2 vezes 3. Tanto 2 quanto 3 são primos. Léo, por que o 8 não é composto? Porque o 8 ele veio do produto 4 vezes 2. O 2 é primo, mas o 4 não. Então o 8 não é composto. Vamos lá então. Um outro primo, um outro composto, 14. Ó. Por que 14 é primo? Desculpa. Por que o 14 é composto? O 14 é composto porque ele é proveniente do produto de dois números primos. O 2 é primo, o 7 é primo. Como o 2 e o 7 são primos, e o 14 foi fruto desse produto, então o 14 é um número composto. Muito bacana. Agora, os múltiplos de 10, perceba que quando a gente fala em múltiplo, né, a gente inclui o zero. O zero ele é múltiplo de qualquer número, beleza? Então, 0, depois você tem o 10, aí você tem o 20, reticências. Lembrando que múltiplos, você tem um conjunto aí infinito, porém o divisor, né? Assim como o 0 é múltiplo de qualquer número, o número 1 ele é divisor de qualquer número, beleza? Pensando aí em números reais. Então, eu tenho aqui os divisores de 10. Temos 1, temos o 2, temos o 5 e temos o próprio 10. Lembrando que é um conjunto finito, enquanto os múltiplos ele é infinito. Bacana. E conforme eu prometi, né, a gente vai verificar como converter uma dízima periódica que pertence ao conjunto dos números racionais em fração. Vamos comigo. Aqui nós temos um número, né, que eu fiz uma subdivisão. Esse 2 aqui sendo a parte inteira, beleza? O 1, antiperíodo. O 3, o período, ou seja, aquele algarismo que está se repetindo. E aí, quando você tem um cenário desse tipo, né, ou algo parecido, basta você aplicar a seguinte razão, a seguinte fórmula, para você encontrar a fração geratriz. E eu fiz o resumo da seguinte forma, ó, bem bacana. O número todo. O que é um número todo? O número todo é aquele número que tem a parte inteira
e tem a parte que não se repete, beleza? Esse é a parte do número inteiro, ó. A parte inteira, o anteperíodo e o período, ok? E aí depois tem a parte que não se repete. A parte que não se repete, você tem aqui tanto o 2 quanto o 1. E aí você tem aqui o 9, que é a parte do período, e o 0, que você tem aqui o anteperíodo, beleza? A partir disso aí, você pode resolver a questão da seguinte forma. Olha só. Quem é o todo? Temos aqui, ó, o 2, o 1 e o 3, menos a parte que não se repete é o 2 e o 1. E aí vem o 9. O 9 vai depender da quantidade de algarismo do período. Ó. Eu só tenho um algarismo se repetindo, que é o 3. Então, eu tenho 9 só. E a quantidade de 0 é o anteperíodo. No caso, o anteperíodo que você tem aqui é o número 1. Então, eu tenho apenas um 0. E aí, se você fizer 213 menos 21, 3 menos 1, 2, 11 menos 2, 9. Então, aqui eu tenho 192 dividido por 90. Essa é a nossa fração geratriz, ok? Então, se você gostou do vídeo, né, compartilha, se inscreva em nosso canal, ativa lá o sininho e tenha certeza que na próxima aula iremos trazer questões relevantes para seu concurso, para seu vestibular, ok? Curso Qualifica. Nossa meta é a sua aprovação.